Bíblia nos ensina que não devemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque nós somos soldados numa guerra, a guerra espiritual, e nós precisamos ser corajosos. Esse é o estudo de número 980 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Como bons soldados de Cristo Jesus, nós somos valorosos, mas nós devemos ser ousados, perseverantes, porque na guerra espiritual nós somos sustentados pelo nosso general, e o nosso general é general de guerra. Vamos ao nosso tema. Coragem, uma qualidade do cristão. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem é sinônimo de ânimo, de audácia, de ousadia, mas é também valor. A gente pode ver que coragem também é sinônimo de desembaraço e de resiliência. Quando nós pensamos em coragem, o exemplo bíblico que vem logo à nossa memória é o exemplo de Josué, que recebeu uma ordem dada pelo nosso Deus. E vamos ver sobre ele então, Josué capítulo 1, verso 9, que diz: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Josué, ele precisava ter coragem, sabe para quê? Para enfrentar os desafios que surgiriam e principalmente para obedecer em tudo às ordens do nosso Deus. Josué capítulo 1, verso 7 diz: tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. O resultado da obediência do homem a Deus é bênçãos de Deus para o homem, bênçãos que nós recebemos do nosso Senhor. Mas nós precisamos entender que a coragem é uma qualidade muito importante na vida de quem diz que serve a Deus. Nós precisamos ter coragem para fazermos a diferença na vida das pessoas. Se olharmos para o medo, nós vamos entender através da Bíblia que é uma das consequências do pecado do homem. Gênesis capítulo 3, verso 10 diz: mas respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Quando Jesus, morrendo na cruz do Calvário, nos resgatou, nos redimiu, nos aproximou de Deus, nos deu livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, e após ele ressuscitar, ele ascender ao céu, o Espírito Santo do Altíssimo veio habitar naqueles que o recebem, naqueles que se entregam a ele, naqueles que se colocam sob o senhorio de Cristo, e nele, no Todo-Poderoso, nós somos fortalecidos, nós recebemos ânimo, nós recebemos coragem. Nós precisamos ter coragem para podermos vencer os desafios, assim como Josué, mas conseguiremos somente se estivermos alicerçados na palavra, meditando nela, nos submetendo a ela. Para termos sucesso, para termos vitória, precisamos ter coragem.
Vamos lembrar de Caleb? Ele é o exemplo de um homem que se posicionou diante de uma multidão de pessoas desanimadas, medrosas, multidão de pessoas revoltadas. Números capítulo 13, verso 30 e verso 31 diz: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo lá, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Vamos nos lembrar do contexto? Moisés tinha enviado 12 espias para avaliarem, para verem a terra de Canaã, as boas terras que mana leite e mel, e realmente era assim. Mas 10 deles, quando retornaram, ficaram focados no gigante, na dificuldade, nos obstáculos. Eles não ficaram olhando para o Deus Todo-Poderoso, para os milagres que já tinham visto Deus fazer a favor deles. Eles ficaram olhando nas dificuldades, paralisados de medo, choraram a noite inteira. Foram contaminados por esses 10 espias que, ao invés de estarem olhando para Deus, estavam olhando para as dificuldades. E Caleb, em compensação, se posicionou corajosamente, não os temeu. Números capítulo 14, verso 9, olha o que ele diz: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra. Olha a certeza de Caleb: pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Que palavras de ânimo, que palavras ditas de posicionamento por um homem ousado, por um homem corajoso, por um homem que confiou plenamente no Senhor. Enquanto o povo queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e o próprio Caleb não se acovardou, se posicionou corajosamente diante deles. E assim como Caleb, nós precisamos estar posicionados diante desta geração, diante daquelas pessoas que não se entregam verdadeiramente ao nosso Deus. Precisamos de coragem, precisamos sermos determinados para agradarmos ao nosso Deus. Então nós precisamos ter coragem, porque o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo do Altíssimo habita em nós. Como nós vemos no nosso texto base, sempre os medrosos não conseguem continuar na guerra. Nós temos o exemplo dos soldados de Gideão. Você se lembra? Os medrosos foram os primeiros a serem convidados a se retirarem da guerra. Juízes capítulo 7, verso 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. E 10.000 ficaram. Os medrosos não conseguem prosseguir, porque eles ficam paralisados pelo medo. Por isso nós precisamos ter a qualidade da coragem em nós. Para vencermos o medo, é necessário enfrentá-lo, é necessário termos coragem e prosseguirmos, assim como fez, sabe quem? O cego Bartimeu, porque mesmo ele sendo incentivado, ele sendo repreendido pela multidão, ele não se calou, ele não se acomodou, ele não se acovardou. Sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto. Lucas capítulo 18, verso 38 ao verso 40 diz: então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia
misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Olha que tremendo! Eu não sei o que pode estar te paralisando, o que pode estar te amedrontando, mas eu sei que temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram corajosas, que ousaram, que creram, que confiaram e foram abençoados pelo nosso Deus. O cego Bartimeu, ele não cedeu à pressão da multidão, mas corajosamente ele os enfrentou. Ele gritou ainda mais: ah, se ele tivesse cedido à pressão daquela multidão, ah, se ele tivesse ficado com medo diante da repreensão deles, sabe o que ele tinha feito? Não tinha recebido a sua cura, mas ele creu, ele progrediu, ele prosseguiu e ele foi corajoso. Vamos ver mais um exemplo? A Bíblia nos mostra o exemplo de um rei que teve medo. A Bíblia nos mostra isso. As pessoas, elas até chegam a ter medo, mas elas têm que enfrentar, elas têm que se posicionar, elas têm que se colocar diante de Deus. O nome desse rei, Josafá, o rei de Judá. A Bíblia fala que muitos se levantaram contra ele. Era uma multidão que iriam matá-lo e destruírem, tomarem a Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2. Olha só. Então vieram alguns do que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. O rei Josafá teve medo. Era uma grande multidão contra ele, mas diante desta situação, olha a atitude que ele teve, e esta atitude fez toda a diferença. Vamos ver? Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 3 e o verso 4 diz: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Qual foi a atitude dele? Corajosamente ele se posicionou diante do povo, ele buscou o Senhor, ele jejuou com todo o povo de Judá, eles se renderam, eles se colocaram na dependência de Deus. O rei Josafá não ficou olhando o tamanho daquela grande multidão, o tamanho daquele grande exército inimigo. O que ele fez? Ele buscou coragem no Senhor, ele focou no tamanho do Deus Todo-Poderoso. Ele enfrentou o medo dele na presença do Senhor e ele foi fortalecido. Ele reconheceu que somente em Deus ele teria vitória e ele fez uma oração ao nosso Deus. Vamos conferir? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 6 e verso 7. E exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não é tu, Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Olha a atitude de Josafá, que oração tremenda. Ele reconheceu que Deus é soberano, que Deus reina soberanamente, que Deus é o Todo-Poderoso, que
todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Ele reconheceu a fidelidade de Deus e também a sua justiça. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 12 diz: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo os nossos olhos se voltam para ti. Que tremendo podemos reconhecer como Josafá: oh Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Josafá mostrou que Deus estava no controle de todas as circunstâncias, quer favoráveis, quer desfavoráveis. Josafá mostrou que na presença do Senhor é o lugar aonde há fortalecimento, aonde recebemos ânimo, aonde recebemos encorajamento, e ele foi encorajado pelo nosso Senhor. E Josafá, ele entendeu que a peleja ela é do Senhor, porque o Senhor peleja conosco, porque o Senhor nos sustenta na guerra, porque o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos fortalece. Eu vou começar a concluir. Nunca se esqueça, a coragem é uma qualidade importante na vida daqueles que servem a Deus, na vida dos soldados de Cristo. Tem que ter coragem, porque o nosso general, ele é vencedor. É nele que encontramos força, é ele que nos anima, é ele que nos dá a vitória para prosseguirmos mais e mais nesta guerra. No Salmo 27, verso 14, diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu vou terminar com uma versão que diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerá teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Receba coragem do Senhor, receba ânimo do Senhor, mas confie plenamente nele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, não é verdade? Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.